Você já se relacionou com algumas mulheres famosas. Namorou algumas das maiores estrelas de todos os tempos. Tem algo que possa compartilhar conosco sobre a Cher? Você não namorou a Cher antes disso. E você traiu a Cher com a Diana Ross, claro? Sim. Gene Simmons passou 2 anos morando com uma das mulheres mais famosas do planeta. Chamou-a de seu primeiro amor, acumulou milhares de dólares em contas telefônicas internacionais só para ouvir a voz dela e depois a deixou pela melhor amiga dela. A mulher que ele deixou foi Cher. A amiga por quem ele a trocou foi Diana Ross. E o motivo de tudo ter desmoronado, um presente de Natal que a própria Cher o mandou comprar. Por mais de 4 décadas, o público teve acesso a fragmentos dessa história. Uma citação aqui, um perfil em revista ali. Mas foi só depois que Cher publicou suas memórias em 2024 e Gene continuou dando entrevistas que o quadro completo finalmente se formou. E é mais estranho do que qualquer um imaginava. O homem por trás da maquiagem. Antes de falarmos sobre o que aconteceu entre Gene Simmons e Cher, é importante entendermos quem Gene Simmons realmente era quando se conheceram. Porque a versão dele que existia em 1977 era quase completamente invisível para o público. Em meados da década de 70, o Kiss já era uma das maiores bandas de rock do mundo, mas ninguém fora de seu círculo íntimo sabia como era a aparência real de qualquer um dos membros. A banda se apresentava sempre com o rosto completamente pintado e nunca havia aparecido em público sem a maquiagem. A persona de palco de Gene, um personagem que ele chamava de O Demônio, envolvia maquiagem preta e branca, botas de plataforma e uma língua que se tornou uma das imagens mais reconhecíveis da história do rock. Fora dos palcos, sem nada disso, ele podia andar por uma rua de Los Angeles e ninguém o reconheceria. Esse anonimato moldou completamente sua vida privada e criou uma dinâmica incomum quando ele começou a frequentar os mesmos círculos que conheceu Cher. Pois era simultaneamente um dos artistas mais visíveis da América e um homem cujo rosto era quase totalmente desconhecido. Quando ele e Cher saíam juntos em Los Angeles no início do relacionamento, ele conseguia se misturar à multidão de uma forma que quase nenhuma outra estrela do rock do seu calibre conseguia. Cher escreveu em suas memórias de 2024 que isso foi intencional. Gene tinha uma distinção clara em sua mente entre o demônio e a pessoa privada, e ele protegia intensamente essa linha divisória. Isso é importante porque revela algo sobre a versão de Gene Simmons pela qual Cher se apaixonou. Não era o espetáculo teatral do Kiss. Era um homem que, segundo ele próprio, era intelectualmente motivado, profundamente ambicioso e surpreendentemente caseiro em seus hábitos privados. Ele lia constantemente. Ele era cuidadoso com o dinheiro. Adorava os filhos de Cher e, segundo relatos, era carinhoso e atencioso com eles de uma forma que genuinamente surpreendia as pessoas que esperavam o comportamento de uma estrela do rock. Essa era a pessoa por trás da maquiagem e foi a essa pessoa que Cher se referiu em uma entrevista à revista People em 1979 como a melhor relação que já teve com um ser humano. Vale a pena refletir sobre essa descrição. Cher já havia se casado 2 vezes até então, primeiro com Sonny Bono e depois com Gregg Allman. Ela não era do tipo que fazia esse tipo de avaliação levianamente. E, no entanto, lá estava impresso, em uma das maiores publicações de entretenimento do país. Então, a questão é se esse foi realmente o melhor relacionamento que qualquer um deles já teve, como terminou, e por que Gene Simmons, que tinha tudo que dizia sempre ter desejado, desistiu dele, como eles se conheceram e por que quase não aconteceu. A história de como Gene Simmons e Cher acabaram juntos é daquelas que parecem inventadas, mas são totalmente documentadas. Tudo começa em 1977, em uma recepção em homenagem ao presidente Gerald Ford, organizada por Neil Bogart, então chefe da gravadora de Cher.
Jeanne e Cher estavam presentes. Quando foram apresentados, Cher teria o confundido com a atriz britânica Jane Simmons, o que é o tipo de cantada constrangedora que deveria ter acabado com qualquer possibilidade de romance ali mesmo. Mas não acabou. Jeanne a levou para casa naquela noite. Ele voltou no dia seguinte com produtos do Kiss para o filho dela, Chaz, que tinha 9 anos na época e era um fã devoto da banda. O gesto foi bem recebido. Mas aí, Jeanne complicou as coisas quase imediatamente. Em seu primeiro encontro de verdade, um show da banda The Tubes, ele passou parte da noite flertando tanto com Cher quanto com as amigas que ela havia levado. Jeanne ligou no dia seguinte para se desculpar. Cher, naquele momento, não estava particularmente interessada em levar o relacionamento adiante. O que mudou tudo foi o que aconteceu quando Jeanne viajou para o Japão para uma turnê do Kiss logo depois. Ele ligou para ela repetidamente. Do Japão, onde as ligações internacionais no final da década de 1970 custavam uma quantia considerável por minuto, Jeanne acumulou uma conta telefônica de $2.800 mantendo contato com uma mulher que, segundo ela mesma, ainda não havia decidido completamente se queria ficar com ele. Foi esse detalhe que mudou tudo. Em uma dessas ligações, ele disse que a amava. Cher escreveu em suas memórias que isso a pegou completamente de surpresa. Em 1978, eles estavam juntos de verdade. Apareceram publicamente no programa The Mike Douglas Show. Passaram a morar juntos, dividindo casas em Los Angeles e Malibu. A edição de outubro de 1979 da revista People trouxe os dois na capa com uma manchete sobre a vida deles juntos e suas opiniões sobre o casamento. Nesse artigo, Jeanne descreveu Cher como seu primeiro amor e elogiou os filhos dela. Ele disse que nunca tinha tido uma namorada fixa, antes dela, nunca tinha dividido o mesmo espaço com ninguém. Para um homem cuja persona no palco era construída em torno do excesso e do caos, seu relacionamento privado com Cher era, ao que tudo indica, genuinamente estável e significativo. E, no entanto, quase exatamente no momento em que a revista chegou às bancas, os eventos que poriam fim a tudo já estavam em curso. A tarefa de Natal que destruiu um relacionamento. Eis a parte da história que foi contada e recontada tantas vezes que quase soa como uma parábola, só que realmente aconteceu. E o próprio Jeanne a descreveu em detalhes em diversas entrevistas e em suas memórias de 2002. Era final de 1979. O Natal estava chegando. Jeanne se preparava para voltar a Nova York para os ensaios do Kiss antes de mais uma turnê e tentava decidir o que comprar de presente para Cher. Como ele já contou muitas vezes, o desafio era óbvio. O que comprar para alguém que já tem tudo? Ele perguntou diretamente a Cher e ela tinha uma resposta prática. Sua melhor amiga, Diana Ross, estava em Nova York. Cher disse a Jane para ligar para Diana explicar quem ele era, dizer que Cher o havia enviado e deixar que Diana o levasse para fazer compras. Diana saberia do que Cher gostava. Jeanne fez exatamente isso. Ele ligou para Diana Ross, mencionou o nome de Cher e foi convidado para ir à casa dela. O que aconteceu em seguida ele documentou em suas memórias com um nível de detalhe que deixou claro que o momento havia ficado gravado em sua memória. Ele entrou e percebeu duas coisas imediatamente: que Diana Ross era profundamente sensual e que tinha total controle do seu próprio mundo. Ela preparou café para ele e ofereceu-lhe bolo de chocolate. Ele o devorou tão rápido que ela lhe ofereceu uma segunda fatia que desapareceu na mesma velocidade. Eles conversaram, tornaram-se amigos, começaram a jogar raquetebol juntos. E então, gradualmente e aparentemente sem que nenhum dos dois tivesse planejado algo, mais começou a acontecer. Jeanne afirmou em entrevistas que não havia nenhuma intenção oculta quando foi ao apartamento de Diana pela primeira vez. Ele estava a caminho para entregar um presente, nada mais. Mas a amizade que se formou nas semanas seguintes se transformou em algo que ultrapassou os limites e Jeanne sabia disso e não fez nada para impedir.
No verão de 1980, um perfil da revista People sobre o Kiss relatou que Gene Simmons estava morando com Diana Ross e suas filhas. Cher, com detalhes constrangedores, foi descrita como tendo assistido a um ensaio do Kiss na mesma época, junto com Diana Ross. Por um breve período, segundo alguns relatos, as três pareceram lidar com a situação com uma civilidade pública que escondia uma enorme quantidade de danos pessoais. A amizade entre Cher e Diana Ross não sobreviveu. Qualquer que fosse a aparente gentileza durante aqueles meses, a relação entre as duas mulheres terminou definitivamente. Gene conseguiu manter contato com ambas separadamente, o que, no mínimo, demonstra sua capacidade de compartimentalizar. Porque o casamento nunca foi realmente uma opção. A questão que o assunto levanta, porque Gene nunca se casou com Cher, é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista. Pois, durante boa parte do tempo em que estiveram juntos, nenhum dos dois demonstrou muita vontade de se casar. Cher havia passado por 2 casamentos que terminaram mal. Em 1979, ela declarou publicamente que tinha o que descrevia como uma atitude muito liberal em relação aos relacionamentos. Ela reconheceu que Gene ocasionalmente passava tempo com outras mulheres durante as turnês e que ela própria tinha companhia ocasional fora do relacionamento. Não se tratava de um acordo secreto. Ela discutiu o assunto abertamente com a imprensa. A posição de Gene sobre o casamento era igualmente inequívoca e ele a manteve por muito tempo. Ele ficou famoso por parafrasear Groucho Marx quando questionado sobre o assunto, dizendo que o casamento era uma instituição e que ele não queria viver em uma instituição. Ele repetiu versões dessa frase por décadas. Seu relacionamento com Shannon Tweed, que começou em 1983, durou 28 anos antes de finalmente se casarem em 2011. E mesmo assim, o catalisador foi em parte a frustração de Shannon ao abandonar uma entrevista ao vivo na televisão depois que Gene fez um comentário desdenhoso sobre o assunto. O casamento aconteceu alguns meses depois. Portanto, a resposta honesta para por que Gene nunca se casou com Cher é complexa. Parte disso se deve simplesmente ao fato de que Gene Simmons, durante os anos em que esteve com Cher, não era um homem que desejasse se casar com ninguém. Seu estilo de vida, seus valores na época e seu assumido egocentrismo tornavam o tipo de compromisso exigido pelo casamento algo para o qual ele não estava preparado. A própria Cher entendia isso. Nos anos que se seguiram, ela falou de Gene com carinho e sem amargura, descrevendo-o como charmoso e inteligente, e alguém por quem ainda guarda boas lembranças. Mas a outra parte da resposta está no que a tarefa de Natal revelou. O relacionamento terminou não porque Gene tomou a decisão consciente de não querer se casar com Cher, mas sim porque ele tomou uma série de decisões que tornaram o casamento ou qualquer continuação do relacionamento impossível. Ele refletiu sobre isso em várias entrevistas ao longo dos anos com um grau de honestidade incomum para alguém com seu perfil público. Ele descreveu o que fez como egocêntrico e desrespeitoso. Reconheceu que teve uma oportunidade única com alguém verdadeiramente notável e a desperdiçou. Quando perguntado após seu casamento com Shannon Tweed do que ele tivera durante todos aqueles anos, ele olhou para sua aliança e disse que sinceramente não sabia. Shannon Tweed e o que finalmente o transformou. Gene Simmons conheceu Shannon Tweed em 1983 na mansão Playboy. Ela era uma atriz canadense e havia sido a coelhinha do ano da Playboy em 1982. Nessa época, Gene já havia tido relacionamentos com Cher, depois com Diana Ross, e com uma longa lista de outras mulheres que ele, com sua característica falta de modéstia, estimou em cerca de 5.000. Ele não era de forma alguma um homem que parecia estar caminhando para se estabelecer. O que aconteceu com Shannon foi diferente, e Gene já falou bastante sobre o porquê. O relacionamento começou como muitos outros dele, mas não terminou como os demais. Shannon ficou.
Ela permaneceu ao seu lado, apesar de comportamentos que, segundo o próprio Gene admitiu em uma entrevista de 2018, teriam feito a maioria das pessoas desistir. Ele se descreveu durante os primeiros 29 anos do relacionamento como um idiota egocêntrico beberrão, fazendo o que bem entendia sem nenhuma consideração por ninguém. Shannon, disse ele, perdoou seus erros repetidas vezes de uma forma que ele considerou genuinamente surpreendente e que atribuiu a uma capacidade de enxergar o panorama geral que, em sua opinião, a maioria dos homens simplesmente não possui. A chegada dos filhos mudou ainda mais as coisas. O filho Nick nasceu em 1989 e a filha Sophie em 1992. Jane disse que ter filhos começou a reestruturar sua compreensão do que ele realmente queria da vida, não imediatamente, não de forma definitiva, mas gradualmente e com muito impacto. O reality show Gene Simmons. Family Jewels, exibido de 2006 a 2012, ofereceu ao público uma visão incomumente sem filtros de como essa dinâmica realmente funcionava. Shannon não deixava as coisas passarem impunes. Houve discussões diante das câmeras, momentos de atrito genuíno, e pelo menos um incidente em que ela abandonou um estúdio de televisão ao vivo no meio de uma entrevista, em vez de se sentar ao lado de Gene, enquanto ele fazia comentários depreciativos sobre casamento. O casamento finalmente aconteceu em 2011, no Beverly Hills Hotel. Depois, Gene disse algo que tocou o âmago de toda a história de décadas, não apenas com Shannon, mas com Cher e com todos que vieram antes dele. Ele olhou para sua aliança e disse que genuinamente não conseguia entender do que tinha tido tanto medo por tanto tempo. Essa pergunta sobre o que ele tinha medo é provavelmente a resposta mais honesta que ele já deu sobre por que nunca se casou com Cher. Não foi estratégia. Não foi indiferença. Foi medo disfarçado de liberdade por muito tempo, até que ele finalmente ficou sem desculpas. O que ambos dizem sobre isso agora? Isso é, de certa forma, o mais interessante, porque Gene e Cher ainda estão aqui conversando, e ainda refletindo sobre o que aqueles 2 anos do final da década de 1970 realmente significaram. As memórias de Cher, publicadas em 2024, abordaram o relacionamento com Gene em detalhes e, crucialmente, sem raiva. Ela escreveu sobre a tarefa de Natal sobre a transição para Diana Ross e sobre como foi lidar com essa perda. Nos últimos anos, ela descreveu Gene como charmoso e inteligente, usando o que parece ser um afeto genuíno em vez de cortesia diplomática. Danila chegou a reivindicar parte do crédito em entrevistas posteriores pela decisão do Kiss de se reunir em 1996, ressaltando que havia incentivado a banda. A mulher que Gene deixou ainda fala dele com carinho, o que talvez diga mais sobre o caráter de Cher do que qualquer outra coisa nesta história. Jane, por sua vez, tornou-se cada vez mais reflexivo sobre aquele período à medida que envelheceu. Em uma entrevista de 2023, The Guardian, ele disse que jamais deixaria Shannon, nem mesmo se ela o traísse, porque sua definição de casamento não tinha nada a ver com as noções convencionais de lealdade como transação. Ele afirmou que seu casamento seria o único que teria ponto final. Esse é um homem muito diferente daquele que acumulava contas telefônicas de $2.800 americanos do Japão e, em seguida, entrava no apartamento da melhor amiga da namorada e comia 2 fatias de bolo de chocolate, a caminho de arruinar tudo. A própria Shannon falou sobre os anos com Cher sem demonstrar ressentimento, o que por si só já é notável. Ela reconheceu que Gene entrou no relacionamento com hábitos e padrões que levaram anos para mudar e que o homem com quem ela acabou se casando em 2011 não era o mesmo homem que Cher conheceu em 1978. Ela disse que a mudança foi gradual e que não ficou esperando passivamente por ela. Ela deixou claro o que exigia.
Essa honestidade entre eles, adiada por décadas, mas finalmente alcançada, é parte do que faz o casamento parecer diferente visto de fora do que a vida anterior de Jean sugeria. O que nem Jean nem Cher jamais sugeriram. E isso é importante notar, é que o que eles tinham não era real. Jean disse que Cher foi seu primeiro amor em 1979 e nunca se retratou. Cher afirmou que o tempo que passaram juntos foi o melhor relacionamento que já teve com alguém e também nunca negou essa declaração. O relacionamento foi real, a conexão foi genuína e o término foi resultado de escolhas, não de incompatibilidade. Essa distinção após mais de 4 décadas é algo com que ambos parecem ter se reconciliado. Gene Simmons está agora com mais de 75 anos. Ele é casado. Ele tem 2 filhos adultos. Sobreviveu à era de estrela do rock que o tornou famoso e construiu algo em sua vida privada que admite abertamente ter quase jogado fora por completo. O homem, que certa vez se recusou até mesmo a discutir o casamento, olhou para sua aliança após a cerimônia e se perguntou do que tinha tanto medo. Essa pergunta, mais do que qualquer entrevista ou trecho de suas memórias, é provavelmente a coisa mais honesta que Gene Simmons já disse sobre Cher, sobre Shannon e sobre si mesmo. Então, queremos saber a sua opinião. Você acha que Gene Simmons ter deixado Cher foi um dos maiores erros da vida dele? Ou tudo aconteceu exatamente como deveria, considerando quem eles se tornaram? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ver no nosso canal. Para mais histórias interessantes como esta, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você nunca sabe o que vai descobrir.